Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com o tema do mês, fazendo as pazes com o seu passado. Então, vamos começar a convidar os nossos contatos para que eles venham participar do nosso bate-papo, e hoje a gente vai falar sobre encerramento de ciclos. Sim, vamos estar falando sobre ciclos. Ciclos se abrem, ciclos se fecham, finalização de uma forma digna com estes ciclos. Então, sejam todos bem-vindos e a gente precisa conversar um pouquinho sobre libertação. Então, quando a gente fecha ciclo ou não fecha o ciclo, a gente não se liberta. Então, a intenção é se libertar. Então, a sua vida afetiva, você percebe que ela não anda. Você sempre está atraindo o mesmo tipo de padrão de pessoas que não te valorizam e que impedem você de ir para um relacionamento, seja profissional, amoroso, de uma forma saudável. Então, o que te impede de você prosperar e de se abrir verdadeiramente para a vida é um nó energético que a gente tem de um ciclo que não foi fechado, mas que ainda sistemicamente continua na nossa vida. Então, quais são os sintomas que a gente sente na pele? Muitas vezes nós terminamos um relacionamento na matéria, por exemplo, a gente assina o papel do divórcio, a gente muda de casa, muda de cidade, mas ainda a gente continua casado com a dor, alimentando mágoas e aquela vontade silenciosa de provar para outra pessoa de que aquela pessoa estava errada sobre aquela situação, ou que a pessoa era errada. A gente joga 100% da culpa em cima da outra pessoa. E a gente não assume a culpa. Ou do contrário, também funciona. A gente carrega 100% da culpa e tirando a responsabilidade da outra pessoa. E isso também é uma dinâmica onde a gente fica preso. Então, o que é um ciclo? Para a gente entender ciclo, abertura, fechamento de ciclo, um ciclo é uma série de eventos, etapas ou fenômenos que ocorrem numa ordem específica na nossa vida e que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Quando a gente não tem consciência que aquele ciclo está atuando e que está ativo ainda na nossa vida. Então, a origem da palavra ciclo vem do grego kyklos, que significa círculo ou roda. Então, ele fica girando, né? A gente tem na internet, né, quando fica carregando, buscando sinal, é sobre isso. Quantas vezes na nossa vida a gente fica buscando sinal? Que tipo de sinal a gente busca? Está buscando sinal de aprovação, de desaprovação? Qual é o sinal que você busca? Ou você não tem sinal, está totalmente desconectado da Wi-Fi. Então, na neurociência, o que eles falam, tá? Finalizar um ciclo ativa respostas biológicas profundas. O cérebro busca previsibilidade e se apega ao familiar, gerando um conflito entre o córtex pré-frontal, que é o racional, e o sistema límbico emocional. Então, a neurociência explica que abandonar padrões ou relações exige reorganização e conexões neurais.
e superação da resistência à incerteza. Então, o que acontece? Para o cérebro é mais fácil continuar naquele ciclo do que entrar num novo ciclo. Porque a dinâmica cerebral, ao encerrar uma fase, envolve mecanismos neurológicos específicos. Por exemplo, apego à familiaridade. Então, o cérebro, ele recompensa a familiaridade para economizar energia. Então, para não sair da zona do conforto, ou melhor, estar na zona de conforto ativa o estresse da adaptação. Então, é melhor, mesmo ruim, é melhor ficar na zona de conforto do que sair dessa zona de conforto, que vai gerar o cérebro, ele vai ter que gastar mais energia para fazer algo novo, buscar um caminho neural novo. O outro mecanismo é a rede de modo padrão do cérebro, é responsável por devaneios, que é o Default Mode Network. Então, a mente ela fica hiperativa e ela cria loopings de ruminação sobre o passado, dificultando o encerramento ou até gerando uma expectativa enorme em relação ao futuro, aonde você não consegue ainda estar lá vivendo aquele futuro, mas tu tá preso ainda no passado, porque ainda tem dificuldade de estar totalmente presente no aqui e no agora. O outro mecanismo é a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se reestruturar. Então, ele exige tempo e novo hábito para criar uma nova trilha sináptica, um novo caminho, reduzindo a dor da mudança. Só que a dor da mudança, ela vai se fazer presente. Por quê? Porque quando a gente precisa encerrar um ciclo, aquilo é muito doloroso. Por quê? Porque a gente está preso, a gente está apegado àquele ciclo, aquela situação, mesmo dolorida, a gente está ali, está presa. E o outro mecanismo, que é a autorregulação emocional, que é a habilidade de treinar o foco, diminuindo a ansiedade e permitindo que o cérebro processe o luto da despedida. Então, assim, a todo instante a gente está abrindo e fechando ciclos. Só que muitas vezes a gente não consegue viver aquele luto pela a dificuldade de aceitação, de não querer ver, de não querer encerrar aquele ciclo. Então, qual que é o ponto cego de tudo isso? São algumas dinâmicas que acabam ocupando esse espaço, que é a dinâmica da reclamação. A pessoa só fica na reclamação, reclamando daquele ciclo que passou, que foi ruim ou que foi bom demais. E só que nessa reclamação a pessoa se coloca num papel de vítima ou de agressora da outra pessoa ou da situação em si, como se fosse um juiz do ex-parceiro ou da ex-parceira. Então, muitas vezes eu percebo que tem pessoas que passam anos vivendo aquela dor, aquele ciclo, repetindo o mesmo roteiro. Aí vocês param e pensam assim, eu já ouvi de pessoas, clientes dizendo assim, Cláudia, mas eu tenho o dedo ruim, eu tenho, não é o dedo ruim, o dedo podre para relacionamento, eu só atraio relacionamentos, homens ruins ou mulheres ruins, né? Quem nunca ouviu isso, né? É uma crença. Então, por que isso acontece? Porque não foi fechado aquele ciclo de uma forma digna. Então, a pessoa que está ali presa nesse ciclo, ela fica na reclamação, no justificar, dizendo, julgando, criticando que aquela pessoa acabou com a minha vida, porque eu doei os melhores anos e não fui reconhecida ou reconhecido. Então, são várias dinâmicas, várias falas que a pessoa fica ali, fica presa.
Mas, ao mesmo tempo, uma parte da pessoa, da energia da pessoa, ela quer um relacionamento novo, ela quer um relacionamento memorável, ela quer algo leve para a sua vida. Só o que acontece? A pessoa ela fica presa nesses ciclos, então ela fica no limbo, sabe? Naquela escuridão, naquele lodo de energia negativa que é inconsciente e às vezes é até sistêmico, porque é um padrão que se repete de geração em geração. Qual é a consequência sistêmica disso? Então, enquanto você odeia, você culpa, se vinga mentalmente daquela pessoa, seja ex-marido, ex-namorado, ex-namorada, ex-mulher, enfim, o ex em si, você permanece profundamente conectada com essa pessoa. Então, na visão sistêmica, o lado oposto do amor é o ódio. Então, se a pessoa ela tem muito ódio, ela também tem muito amor. Então fica aquele vínculo muito conectado. Então, assim, e isso acaba prejudicando a pessoa no agora e também a outra pessoa com a qual você teve esse convívio, porque você não libera. Tá ali, tá preso por cordões invisíveis. Então, o que acontece? O coração, o chakra cardíaco, ele fica ocupado. Tá ocupado pela energia dessa outra pessoa. Então, pare e pensa assim. Vocês nunca, assim, pararam para pensar? Ah, por que a minha vida amorosa não flui? Ah, por que eu nunca encontro alguém legal na minha vida? Ou que sempre atraio relacionamentos ruins, sempre atraio relacionamentos casuais, nunca algum homem, alguma mulher não me assume como seu verdadeiro namorada ou namorado. Por quê? Porque tem algo oculto ali, que está preso. Então não tem espaço na alma para o novo entrar. Agora, paralelo a isso, a gente está falando de amor, de relacionamento. Mas o outro lado da moeda também, você não encerrar esse ciclo vai afetar o teu bolso, o teu dinheiro. Sabia disso? Porque ter sucesso nos relacionamentos também está diretamente ligado a ter sucesso profissional e no dinheiro. A gente vai falar mais sobre isso. Nossa, tá ficando muito profundo isso. Mas do contrário aqui, que a gente está falando aqui da consequência sistêmica, né? A dor do ódio, da raiva, da inveja, da crítica, da reclamação, conecta. Tá, Cláudia, mas e se eu tive o meu término digno? Porque dentro da visão sistêmica, né, eu como consteladora, o Bert fala que a gente precisa ter um término digno, né, para liberar, para que ambas pessoas sejam liberadas, que elas fiquem liberadas. Mas isso a gente precisa avaliar de uma forma, aqui eu tô falando de uma forma ampla, tá, pessoal? Mas a gente precisa avaliar de uma forma mais direcionada. Então, cada pessoa é uma pessoa para ter esse término digno. Porque às vezes você tendo um término legal, nem sempre é um término digno. Por quê? Porque talvez aquela pessoa que fazia parte daquele relacionamento, talvez foi legal o tempo todo dentro do relacionamento, e esse ser legal é ser submissa, aceitando tudo que o outro fazia e acontecia e não falava nada. Então, será que o término digno é continuar sendo legal? Que daí entra na síndrome da boazinha. E será que esse término digno não seria um posicionamento de chegar e dizer, olha só, ter uma conversa lá com
a pessoa em si e dizer: olha só, aquela vez que você fez isso, eu me senti assim. Aquela vez que você fez aquilo, eu me senti assim. Então, eu quero te dizer que hoje eu não preciso mais me sentir assim como eu me sinto hoje, porque hoje eu consigo falar para ti a forma como eu me senti. Então aqui precisa haver uma conversa difícil mesmo após alguns anos que você não tem mais contato com a pessoa. Ah, e daí você diz assim: tá, Cláudia, mas se a pessoa morreu? Ah, pode acontecer. Então vamos escrever uma carta, vamos fazer um ritual para fazer esse término digno. Mas voltando aqui agora sobre a síndrome da boazinha e do bonzinho, é um padrão de comportamento caracterizado por uma necessidade compulsiva que a pessoa tem de agradar a outra pessoa. Por quê? Porque ela tem extrema dificuldade de ter conflitos. Então, a todo custo, elas evitam conflitos e negligenciam as suas próprias necessidades, sempre buscando aprovação. Então, se a pessoa passou durante alguns anos do seu relacionamento dizendo sim para tudo, não conseguindo se posicionar dentro desse relacionamento, tu acha que um término digno seria não falar? Como ela se sentiu durante aqueles anos? Seria o contrário, né? Ter que se posicionar e ter que falar para realmente romper isso. Tá, Cláudia, mas como que eu sei que se eu fechei esse ciclo ou não? É só olhar para tua vida, é só olhar para o tipo de relacionamento que tu tá atraindo. Nunca é sobre a outra pessoa, a outra pessoa está mostrando o como a gente está vibrando e o que a gente precisa fazer. Ou melhor, o que precisa fazer é se olhar mais ainda, mais profundamente. Mas dentro da síndrome da boazinha, quais são as principais características? Dificuldade de impor limites, medo da rejeição, autossacrifício, sentimento de culpa. Então, isso acaba. Uma pessoa tem essa síndrome que tem dificuldade de se posicionar dentro do relacionamento. Mas como se posicionar? Como superar esse padrão? Tratar. Né? Envolve o quê? O fortalecimento da autoestima e da autoaceitação. Tratar como? Através de terapias energéticas que trabalham o autodesenvolvimento humano. E quais são as mudanças que a pessoa precisa praticar? O não, o saber dizer não, o reconhecer o próprio valor e buscar ajuda profissional. E aqui envolve várias questões, né? O praticar o não, saber dizer não, dizer não quando realmente tu tem vontade de dizer não e dizer sim quando realmente tu tem vontade de dizer sim, que aquilo faz sentido para ti. Reconhecer o próprio valor é reconhecer que você tem um valor e que ao mesmo tempo está alinhado ao teu propósito maior, ao teu motivo e objetivo, que seria o quê? Ter um relacionamento memorável, leve, legal, né? Então, e muitas vezes reconhecer o próprio valor exige de nós uma clareza absurda sobre quem a gente é, sobre o que a gente precisa fazer e realmente liberar coisas que realmente nos fazem bem, mas que de alguma forma nos prejudica, é um ato de amor próprio muito grande. É reconhecer, é aceitar que sim, a gente tem medos, que a gente tem dificuldades, mas que ao mesmo tempo a gente está aberto para superar tudo isso. E às vezes é errando e é acertando. A vida da gente não vem com um manual de instrução. Os relacionamentos, eles também não vêm com um manual de instrução.
eu vejo assim que os relacionamentos, o relacionar-se é como se fosse fazer uma faculdade. Por quê? Porque a gente encontra desafios e ao mesmo tempo a gente cresce, a gente amadurece. Mas quando cada um ou ambos estão dispostos a querer mudar, olhar para isso, ressignificar tudo isso, liberar algumas coisas, reconhecer que não vai dar certo, ou reconhecer que sim, eu tenho medo, né? Muitas vezes os relacionamentos não fluem por medos. Medo de amar, medo de ser amado, medo de ser traído, medo de perder a liberdade, medo de não saber de ter o controle, né? De não saber o que vai acontecer, porque tu precisa se permitir fluir. Então, envolve vários medos e é importante olhar para esses medos, desmistificar, desinstalar esses medos. Porque o medo é uma historinha que o nosso inconsciente nos conta, que a gente aprendeu naquele sistema familiar que a gente não pode confiar nos homens, ou que não podemos confiar nas mulheres, ou que todos os homens ou todas as mulheres são ruins, ou que são falcatruas, enfim. São vários medos que acaba poluindo, contaminando a nossa energia e que acaba nos prendendo, formatando, nos aprisionando e não nos deixa viver a nossa vida de uma forma plena, digna, que é aquilo que a nossa alma quer. Mas muitas vezes os relacionamentos ruins, eles estão muito atrelados às dores da nossa infância, que a gente construiu e deu um significado real e muito profundo para algo que aconteceu lá atrás, seja dentro da barriga da mãe, seja na nossa infância ou até mesmo de vidas passadas. Mas vamos até ali, até a barriga da mãe, infância, 4 anos, 5 anos, 8, 9, 10 anos. Qual foi a dor que essa criança deu um significado tão grande, dimensionou grande, e que ela construiu uma postura que naquela época fazia sentido, só que ela trouxe do passado para cá, porque nós crescemos, mas a gente tem a criança aqui dentro ainda, e essa criança ainda está usando essa estratégia, só que de alguma forma essa estratégia não funciona mais, está obsoleta, passou o prazo de validade. Então, essa estratégia acaba nos prejudicando no dia de hoje. Faz sentido? Mas daí, voltando agora aqui para o relacionamento, né? Então, a mágoa, ela drena o dinheiro. Então, se o seu dinheiro, a parte profissional, não tá fluindo, é porque a sua vida tá, a casa da sua vida, ou o castelo da sua vida, tá ocupado por fantasmas do passado. Porque ficou coisas mal resolvidas. Então, o dinheiro é uma energia que exige presença, é uma ação, é um fluxo. A todo instante o dinheiro está fluindo, né? Tá entrando, tá saindo. Então, toda vez que a gente gasta tempo sentindo raiva de pessoas do nosso passado, do nosso ex-marido, ex-namorado, ex-mulher, enfim, revivendo aquelas brigas na cabeça ou tentando provar para outra pessoa, não, porque agora eu tô bem, não. Você tá alimentando algo que você deixa de viver a tua própria vida. Então tá drenando, tem um dreno aberto ali, sabe? Um cano furado, drenando a energia diretamente para o passado. Então, quais são os sintomas no teu dia a dia? O dinheiro ele entra e não fica,
Você se sente cansado, sem energia, sente que os projetos, tem muito projeto para fazer, para colocar em prática, até coloca em prática, mas não vai, não anda, não flui, não sabe o que acontece porque não consegue atrair clientes. Tu pode até ter ideias brilhantes, divulgar o projeto, mas não entra dinheiro. Por quê? Porque tem um dreno ali, né, um cano vazado que essa energia toda do teu agora tá indo pro teu passado. Por quê? Porque tá alimentando uma história que já morreu, que talvez a outra pessoa nem esteja mais naquela história. É só você que tá ali vivendo esse relacionamento de uma pessoa que tu acha que é de duas pessoas. Porque não foi terminado, não foi colocado às claras. Porque existe também uma espera. Então, quem continua vivendo essa guerra com ex-companheiros, ex-parceiros, ex-namorado, vive com escassez no bolso. O dinheiro ele entra e sai, ou nem entra. Então, tem dívidas. Então, é importante assinar não só o divórcio físico, mas o divórcio energético. Finalizar essa relação de uma forma digna. Liberar a pessoa, se autoliberar. Porque se a pessoa fez o que fez, ou se você fez o que fez, vocês estão livres para viver o pleno despertar da vida de vocês. E ao mesmo tempo, você precisa se abrir para o fluxo da abundância, para que ela encontre um espaço na tua vida. Então, liberar a outra pessoa e se liberar desse relacionamento é, antes de tudo, um ato de amor e um ato de prosperidade. Então, se a sua atenção é a sua moeda mais valiosa que você tem hoje, aonde você coloca essa moeda? Você gera crescimento ou não? Se a sua atenção está presa na mágoa, na dor ou na expectativa que a outra pessoa vai voltar, você passa a tua vida monitorando a vida da outra pessoa e se privando de viver uma vida, uma história totalmente diferente. É como se você não se permitisse. Você não dá permissão, porque está ali na espera, gastando energia, sendo que ali não tem mais energia para ser alimentado. Então você fica frustrado, porque quer ter um relacionamento, mas não consegue, porque fica na espera do outro, né? As coisas acontecem, o universo manda pessoas e situações para que você acorde para algumas situações, para a vida, para olhar para como está vibrando a tua energia, mas você está preso olhando para o passado, à espera de uma aprovação. Faz sentido? Tá ficando claro ou confuso aqui? Conta para mim aqui. Esse é um tema assim que dá pra gente conversar várias aulas, né? Então, relacionamento tá diretamente ligado a dinheiro. Sim. Então, se o dinheiro não entra, é porque o relacionamento tá ruim. Se o dinheiro entra e não fica, é porque o relacionamento também tá ruim. Então, são duas faces da mesma moeda. É chakra básico. Literalmente, quem estuda chakras é chakra básico. É aterramento, dinheiro, presença de viver, tá? Então, enquanto você continuar financiando essa fantasia com a sua atenção,
no passado, naquilo que... Na dor, eu vejo muitos, no meu caso, homens, né? Muitos homens que ficam presos na dor de situações ruins de ex-relacionamentos, ex-mulher, ex-namorado. Então a pessoa se fecha aqui a nível de chakra cardíaco, sabe? Ela não se permite mais sentir. Mas eu quero dizer assim, que se algo aconteceu na vida da pessoa, por exemplo, né? Ela se magoou pela dor do que aconteceu dentro do relacionamento. Então, o que aconteceu ali, eu vou fechar o meu coração, eu não vou me permitir mais sentir. Só que essa dinâmica, ela não tá linkada a essa pessoa com quem o homem ou a mulher teve o relacionamento. Isso está linkado lá na origem da criança. Qual que é a origem? Algo aconteceu quando tudo aconteceu, quando papai e mamãe não estiveram presentes, lá na infância. Então a criança, ela deu um significado tão grande, tão grande, tão grande, que ela disse assim, para não sofrer mais, quando eu mais precisei, o meu pai ou a minha mãe não estavam ali, eu não me permito sentir. Então é como se ela construísse uma armadura na frente dela, ou vestisse uma armadura, seja de Darth Vader, ou de Mulher Maravilha, ou enfim, né, de qualquer outro personagem, de um guerreiro ou de uma guerreira, aonde eu não me permito mais sentir, porque aí depois lá da infância para a adolescência e a vida adulta são só desdobramentos de situações semelhantes com nomes diferentes. Faz sentido? Então, quando no momento de hoje não deu certo o relacionamento, não importa porque não deu certo, tá ali, quebrou a instituição, relacionamento, casamento, quebrou, faliu. Então, o que acontece é ter um término digno. De que forma? A partir do momento que tu olha com amor para esse término, você começa a extrair disso um aprendizado. O que tu aprendeu com essa situação? Eu vou te dizer que num primeiro momento tu tem vontade de gritar, de berrar, tu acha injusto, por que que aconteceu isso comigo? Por que que eu tenho que aceitar? É difícil, tá doendo muito, porque eu amava muito a pessoa, porque eu gerei muita expectativa, por causa disso, daquilo, daquele outro. Tá tudo bem. Tá tudo bem você sentir isso, porque é normal você sentir isso. Mas à medida que a vida vai passando e que você vai vivendo o luto, e o luto é no máximo até 2 anos, mais que isso, é um luto egóico. 2 anos, eu já acho que é egóico, sabe? É 1 ano e olhe lá, sabe? Vamos resolver isso. Então, o que que você aprendeu, bom e ruim, dentro desse relacionamento? Tem um lado bom, tem um lado ruim, tem a responsabilidade. Não é só a outra pessoa que errou, porque fica fácil a gente apontar o dedo e dizer porque tu errou, porque tu me traiu, porque tu foi sacana comigo, tá? Mas e o que que tu fez para que isso acontecesse? Qual é a nossa responsabilidade perante aquela situação? É vivência, exatamente. Então, assim, o que você vai. Qual é o olhar que você está tendo em relação àquela pessoa? Foi ruim? Foi ruim. Mas teve muita coisa boa. O que que tu aprendeu? O que que tu amadureceu? O que que você se tornou diante daquela relação e pós-relação? O que que tu precisa aprender? Então,
todas essas perguntas, a gente não consegue a resposta tudo num dia, tá? Muitas vezes as fichas vão caindo ao longo do tempo. Por isso que é importante fazer um acompanhamento profissional adequado para que as coisas andem mais rapidamente. Porque o ser humano, ele foi projetado para viver relações, aprender a se relacionar. E dentro de um relacionamento amoroso, de casal, profissional, tem muito aprendizado quando você se propõe a sair desse lugar de vítima, de agressor, e entrar no lugar de estudante do que eu preciso aprender aqui, sem julgar. Então é ali que você começa a ter uma postura adulta e a adulta comandando a tua criança do passado, porque a criança do passado ela vai gerar birra, briga. Então, você adulta é responsável pelaquela criança, de cuidar, de acolher, de dizer para ela vai estar tudo bem. Tá fazendo sentido? Então, assim, no dia de hoje, a gente trabalha, estuda, faz curso, enfim, vive, mas parece que as coisas não andam. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, tem algo que puxa nós para trás, que nos deixa preso, estagnado, é uma âncora. E o que é essa âncora? É a espera. Fica a vida toda, às vezes, esperando que a pessoa volte, esperando a aprovação do papai, esperando a aprovação da mamãe, esperando a aprovação dos filhos. Gente, quem vive na espera não anda. A coisa não vai, não flui. A vida não flui, relacionamento não flui, o dinheiro não flui, trabalho não flui, nada vai fluir, tu vai produzir doença. A nível cardíaco. Chakra cardíaco, mágoa, rancor, ressentimento, vive gripado, rinite, sinusite, pneumonia. Então, assim, toda demora nos resultados que a gente quer hoje esconde uma espera nos relacionamentos. Então, hoje, pare, olhem para vocês. O que vocês estão esperando? Esperando o quê? De alguém? De quê? Como que está o teu relacionamento hoje? Atual? Com o teu marido, com o teu namorado? Tua relação profissional? Contigo mesmo? Como que tá? Será que você não deixou de lado aquela criança lá atrás? Você não olha para aquela criança? Se deixou de lado, que é a palavra descaso. Aquela criança talvez está te esperando que tu vá resgatar ela, buscar ela. Sendo que talvez você nem olhe para a criança e está num movimento de querer ser salvador de outras pessoas, sendo que você nem próprio se salva. Mas às vezes é assim que acontece, né? Então, quando a gente fica na espera, as coisas não fluem, não andam. Então, essa espera é uma dependência emocional, ativa e passiva. O que eu quero dizer com isso? Tá dependendo que alguém venha te salvar, que alguém venha fazer as coisas para ti, por ti, ou que você só faz pelo outro, sendo que não faz nada por si mesmo. Então, hoje em dia a gente se distrai muito. As distrações são enormes. Instagram, internet, YouTube, Facebook, videozinho. Mas o quanto realmente você está olhando para ti mesmo, se acolhendo? O quanto realmente você está comprometido com a tua jornada pessoal, individual, com a tua missão que tu veio fazer? Quantas vezes você está esperando que as coisas aconteçam, caiam do céu,
né? Mas nem sempre é assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Esperando a validação de alguém. Sendo que nem você mesmo se valida. Né? Então essa espera, muitas vezes, você diz para você mesmo, inconscientemente, eu vou prosperar só o dia que eu for feliz. Ou, por exemplo, essa é uma frase muito comum, né? Eu só vou viajar quando me aposentar. Olha, tá deixando de viver o agora, né? Então, quando a gente abre mão do nosso próprio poder, a gente deixa de viver a nossa própria vida. A gente vive uma vida em função das outras pessoas, sendo que o resultado disso é uma estagnação, é frustração, é tristeza, continua atraindo relacionamento ruim, homem ruim, mulher ruim. Por quê? Porque você não mudou a configuração interna dentro de você. A outra pessoa que vem, que entra na tua vida, só tá mostrando algo que tu precisa mudar em ti. Faz sentido? Então, qual que é o caminho prático para se libertar disso? Sair da espera e ir para a ação. Ter uma conversa honesta consigo mesmo. É olhar com clareza. Tá? Fazer uma autoanálise. Olhar com sinceridade, tá? Mas por que que isso acontece comigo? Eu volto e meia, eu acordo, antes de levantar da cama, eu já começo a me perguntar algumas coisas, assimilar às vezes sonhos que eu tenho e faço alguns alinhamentos comigo mesmo de manhã cedo. Vamos ver o que o Alessandro disse ali. Só vou viajar quando achar a pessoa certa. Viajar sozinho é o melhor acerto. É mais fácil. Não é o melhor acerto. É mais fácil viajar sozinho porque tu não depende de ninguém. O mais difícil é ter alguém do teu lado e aprender a equilibrar isso. Por isso que eu falo, ter um relacionamento com alguém exige uma disposição de querer realmente se relacionar com alguém. E outra, o que eu percebo? Que as pessoas não estão prontas para se relacionar. Porque querem ter relacionamentos, mas quando começa na questão, no quesito relacionamento, as pessoas travam, elas têm medo. Medo de se relacionar. Medo de se abrir, medo de amar, medo de ser amado, de se deixar ser amado, medo de ter a coisa boa, medo de ser feliz. Porque ela tá tão presa na dor que tem medo de ser feliz. Então, olha quantos medos uma pessoa tem quando ela entra para um relacionamento. E eu vou dizer assim, que quando aquele relacionamento é para valer mesmo, quando é um relacionamento mais que o universo te coloca alguém legal do teu lado, na tua frente, que é realmente esse medo, ele vai ficar muito gritante e vai fazer com que a pessoa trave e com que a pessoa puxe o freio de mão. Pois é. Então, qual que é o primeiro passo? Talvez se propor viajar com alguém, aceitar o desafio, como pode mudar, como pode melhorar, né? Então, o primeiro passo é fazer essa autoanálise, ser claro quais são os medos que vocês têm. Será que realmente eu encerrei com aquela pessoa? Porque o que acontece? Às vezes a gente vai deixando coisas penduradas com pessoas com quem a gente fica, com quem
a gente se relacionou, namorado, ficante, marido, mulher, enfim, fica coisas que não foram bem resolvidas, que não teve um fechamento. Então é começar a olhar e a se perguntar, a fazer essa autoanálise. Não, mas será que lá ficou algo ainda mal resolvido? Faltou uma fala? Será que eu teve uma espera? Será que eu ainda estou esperando alguma coisa? Então, ter essa conversa primeiro com nós mesmos, com clareza, com sinceridade, diante desse espelho e reconhecer, sim, dizer sim, sim, não, eu estou esperando que aquela pessoa venha me falar alguma coisa, eu estou esperando talvez a validação. E quando a gente tem essa clareza, é reconhecer que talvez tenha que abrir mão, é liberar. Eu não espero mais nada de você. Então, a verdade ela liberta. A cura só acontece quando a gente é verdadeiro com nós mesmos e verdadeiro com a outra pessoa. Então, isso exige uma clareza. Então, nessa conversa, a gente precisa primeiro perceber as dinâmicas. Então, assim, uma dica que eu dou: escrevam. Peguem um caderno, uma agenda, comecem a escrever. Nossa, escrever assim deixa as coisas muito mais claras e comece a se perguntar. Para depois dali ter uma tomada de decisão. Tá, e o que eu vou fazer com isso? Não, pontuei lá, ficou mal resolvido lá, pois eu vou lá conversar então. Aí exige uma conversa difícil, porque às vezes é muito difícil conversar com essa pessoa, porque às vezes a gente ficou muito machucado, muito magoado. Talvez naquele relacionamento a gente nunca teve voz para falar, porque era julgado, porque era criticado. Então, talvez ainda existia uma espera que fosse visto, que fosse reconhecido. Então, para fazer uma estrutura dessa conversa, sempre é bom escrever, como se fosse escrever uma carta, sabe? Pontuar o que realmente o ocorrido que tu sente que ficou mal resolvido, pontuar, dizer como você se sentiu, desculpa, perguntar para a pessoa se a pessoa ainda espera alguma coisa de você e depois colocar um limite, de chegar e dizer assim: olha, eu não espero mais nada de você. Eu dei o meu melhor. Enfim, cada um vai ter o seu jeito para finalizar esse término. Tá fazendo sentido? E a ação é realmente chegar e conversar com a pessoa. Chegar e conversar com a pessoa. Se a pessoa tá viva ou se a pessoa tá morta, vai lá no cemitério. Vai lá, senta do lado do túmulo e vai lá e conversa com a pessoa. Conversa, abre o teu coração. Gente, quantas vezes a gente não abre o nosso coração? A gente fica lá, fica guardado, guardando, isso vai somatizando. Somatiza. Essa semana mesmo eu conversei com uma cliente que ela descobriu que ela tem câncer de mama. Olha só, é na mama. Agora não me lembro se é direito ou esquerdo, mas enfim, é câncer de mama, é maligno, é pequeno ainda, porque é no início, ela vai ter que fazer uma cirurgia, ela estava muito abalada. E daí a gente começou a conversar. Aí eu perguntei para ela assim, o que você ainda guarda de mágoa, de rancor na sua vida? Porque câncer de mama tá aqui relacionado aqui nas mamas, na mulher, né? Chakra cardíaco. Então, mágoa, água suja. Daí ela disse assim: ah, o meu irmão morreu faz 5 anos e para mim é muito difícil aceitar a morte dele. Aí eu perguntei por quê. Ela disse porque eu não consegui me despedir dele, porque foi no Covid.
Então, ali no Covid, as pessoas familiares não conseguiam se despedir das famílias, das pessoas que morriam. E então ela não conseguiu se despedir do irmão. Então, para ela, sim, foi muito difícil, está sendo muito difícil. Tem aí, já faz 5 anos, desse luto, que já não é mais luto, né? Eu disse para ela que isso já não é mais luto, que precisa resolver. Então, o fato dela produzir essa doença, porque ela produziu, a doença não veio fora, a doença está a serviço da vida, a doença tem uma utilidade. E qual que é a utilidade da doença? Ela tem que olhar para a vida dela. Mas como que ela vai olhar para a vida dela se ela está presa na dor da perda do irmão? Então ela precisa liberar isso. Claro, vai fazer o tratamento médico tradicional, vai fazer cirurgia e depois vai ver se precisa partir para químio ou radioterapia, enfim, né? Cada câncer é um tipo de conduta dependendo do médico que está acompanhando. Mas a dinâmica que está por trás disso é essa dor do luto. Então eu sugeri para ela fazer uma cartinha pro irmão dela, abrir o coração dela, ir lá no cemitério, sentar no túmulo dele e realmente ir lá conversar com ele. Gente, isso libera. Porque o fato de você não querer fazer nada, você coloca na posição de vítima. Porque eu sou vítima da vida e ela mesma me disse que ela se revoltou contra Deus porque que isso aconteceu. Então tem um rompimento aí, né, da conexão com o mundo espiritual. Então está totalmente desprotegida, mas ao mesmo tempo a doença tem uma utilidade, né? E ela disse que ia pensar a respeito sobre o que fazer. Então eu trouxe isso assim para vocês verem que nós somos responsáveis pela nossa vida. Aí ela, nessa dinâmica de produzir essa doença, inconscientemente, talvez ela tenha o desejo de morrer para encontrar o irmão para conversar com ele. E isso são tudo dinâmicas inconscientes. Se a gente abrir uma constelação, às vezes o que pode aparecer é isso. Um desejo inconsciente de querer morrer. Então, metade, uma parte da nossa alma já está no mundo dos mortos. Está preso na morte do irmão. Então, assim, mas ela tá viva. Então ela precisa olhar para a vida. Mas tá presa ali, então precisa se desprender. E o ato de escrever essa carta ajuda nesse processo de desprendimento. Então, assim, é uma construção nova, mental. Lembra que eu falei no início aqui? Para o cérebro é mais fácil ficar acomodado do que construir novos caminhos, porque vai gastar mais energia para esse caminho novo. É como se você fosse abrir um caminho novo dentro de um mato. Vai ter que ir lá, quando passar no outro dia, vai ter que cortar de novo. É mais fácil ficar acomodado do que ir por um caminho novo. Então, isso é parte de uma decisão muito concreta, muito real. Decidido. Não, eu quero fazer. É uma ação, mas sem ilusão. Parar de ficar se iludindo. E eu vou dizer que liberar, desapegar, dói. Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse para vocês que não doeria, mas dói. Dói muito. Dói muito. Mas é importante a gente sentir essa dor, porque a dor liberta. Por isso que é importante o acompanhamento de um profissional para ajudar nesse processo, para pegar na nossa mão e ajudar nesse processo para sair da dor e ir para o amor. Então é a construção do novo.
construindo estratégias reais. Então, quais são os pilares para esse algo novo? Capacidade, tu ter capacidade para se preparar para fazer, disposição para fazer o que precisa ser feito, comprometimento com o teu próprio destino, com a tua própria, com o teu propósito de vida. Por isso que é tão importante a gente saber qual é o nosso propósito, aonde a gente quer chegar. Por mais que não saiba qual que é esse propósito, tá, mas qual que é o teu sonho grande, aonde tu quer chegar, o que que tu quer fazer, por que que você quer fazer. E uma vontade inabalável de ter uma vida diferente do que você tem hoje. Então, quando você tem bem ancorado esses 4 pilares, você vai assumir as rédeas da tua vida na construção desse novo relacionamento. Primeiro consigo, depois com as outras pessoas. Mas para te fazer consigo, tu precisa se liberar. Então, lá na nossa primeira live, a gente trabalhou a nossa criança interior, acolhendo ela. Na segunda, a gente fez o resgate com os nossos pais, fazendo as pazes com ele, e hoje com o nosso passado. Porque sim, a gente precisa olhar para o nosso passado com amor. Mas para ter amor, a gente precisa passar pela dor. E dizer, tinha que ser assim, eu também contribuí para que isso acontecesse. É reconhecer, assumir os 50%. Porque ninguém vai fazer isso pela gente. Tá fazendo sentido para vocês? Vamos ver que horas são. No meu aqui já é... falta 3 minutos para terminar. Então vamos lá, vamos encerrar isso de uma forma digna? Vamos fechar os olhos, respirar fundo. Isso, fechem os olhos, respirem fundo. Coloquem na frente de vocês uma pessoa que vocês acreditam que ficou algo mal resolvido e que isso acaba te prendendo, que te impede de você prosperar e fluir, seja para ir para um novo relacionamento. Isso, respira fundo, olha para essa pessoa. Isso, vai acessando o campo, sentindo. Isso. E olhe para essa pessoa sem julgamento. Isso. E diga para essa pessoa, em voz alta ou em voz baixa, aí onde você está na sua casa, e diga para essa pessoa: agora eu vejo você. Isso, repita, sente como que a pessoa recebe e diga para essa pessoa: eu vejo a sua dor. Isso, fale para a pessoa e diga para essa pessoa: eu também tenho a minha dor. Diga para a pessoa: olhe para mim e olhe também para a minha dor. Isso. E diga para a pessoa: agora eu te libero. Eu não julgo mais o que aconteceu entre nós dois.
Eu aprendi muito contigo. E eu carrego no meu coração todas as coisas boas que vivemos juntos. E entrego para você, e se imaginem vocês entregando para essa pessoa tudo aquilo que a gente viveu de bom. Desejo que você leve isso contigo. As mágoas, os rancores e todas as brigas, a partir de hoje, ficam no nosso passado. A partir de agora, eu estou liberada para viver a minha vida. E se imagine unindo as mãos, em posição de oração na altura do peito, e curvando levemente à frente, e diga para essa pessoa: muito obrigado por você ter existido na minha vida. Tudo que eu sou hoje, eu carrego uma parte do que eu aprendi com você. Isso. E diga: agora eu sigo para a vida com alegria. E você se imaginem agora virando de costas para essa pessoa e indo para a vida, caminhando, correndo para a vida com alegria, livre, totalmente libertos e liberados para viver a vida em abundância, em prosperidade. Respirem fundo e devagarinho vão abrindo os olhos. E para encerrar a noite de hoje, eu quero concluir, dizer que fechar ciclos exige coragem e treino diário na nossa postura adulta e interna. Se você quer parar de carregar o ontem e governar a sua vida com leveza, esse é o caminho. E aí, como que vocês estão? Faz sentido para vocês? Antes da gente eu encerrar a live aqui, eu acho que eu não vou conseguir deixar ela salva, porque provavelmente passou de 1 hora. Eu vou carregar ela no YouTube e depois eu coloco o link. Grata sou, Ju, gratidão imensa por vocês estarem aqui se permitindo. E espero vocês na próxima semana para a gente começar a fazer essa reconexão. Vamos juntar todas essas partes para a gente seguir para a vida. Um beijo grande, uma boa noite e até mais. Gratidão imensa. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Adoro quando vocês compartilham. Muito obrigada mesmo. Se não, depois deixem nos comentários. Tchau, tchau.